Pessoal, continuando aqui nossa série de vídeos, a gente vai entrar agora num tópico bem legal. Particularmente, eu não sou também o mais experiente, mas tenho uma bagagem de conhecimento que é no questão de banco de dados. Hoje tem vários tipos de banco de dados, temos vários modelos, por exemplo, temos os bancos de dados relacionais, os modelos de bancos de dados não relacionais. Temos dentro desses modelos algumas, podemos colocar assim como projetos, que seria o MySQL, temos o Oracle, temos o PostgreSQL, temos SQL Server, enfim, tem MongoDB, enfim, tem vários bancos. E hoje a gente, no meu caso, eu escolhi usar o MySQL pela questão, pela praticidade e também pela usabilidade dele, que é bem utilizado nos projetos, principalmente quando a gente fala de projeto web. Então, quando a gente montou o nosso projeto aqui, no início a gente fez a instalação do Champ, e nele tem o banco de dados, a gente já instalou ele, e agora a gente vai começar de fato a utilizar. Bom, pegando em consideração o nosso projeto hoje, a gente já fez toda a separação das estruturas, e aí agora a gente tem que fazer a parte de login, então, ou seja, começar realmente a programar. E o que o login espera? Espera um e-mail e uma senha. Obviamente a gente pode mudar essa estrutura e colocar o que a gente quiser, mas eu vou usar esse conceito de e-mail como login e a senha, que é a senha de fato do usuário. Então, para isso, quando a gente fala de usuário, a gente vai ter que ter uma tabela de usuário, ou seja, o usuário vai conectar, vai ter que existir em algum local. Eu comentei em alguns vídeos anteriores que o banco de dados até poderia servir como um bloco de notas. Você tem um bloco de notas com várias informações. Obviamente que um bloco de notas, para você procurar uma informação, ela é mais complicada do que um banco de dados, que você consegue ter uma visão um pouco mais amigável. Então, qual que é a ideia? A ideia hoje é a gente fazer já o início do nosso banco de dados. Bom, o que eu vou fazer primeiro? Nosso projeto aqui eu já estruturei conforme os vídeos anteriores. Eu vou fazer um commit nesse projeto, ok? Então, eu vou pegar aqui, eu vou dar um git status. Então, aqui a gente vai ver todos os arquivos que a gente modificou e inclusão de novos arquivos. Então, o que eu vou fazer? Git add ponto. Então, vou adicionar todos os arquivos. Git commit. Então, vou colocar aqui novas alterações. E vou dar um git push. No meu caso aqui, eu poderia dar só um git push, porque eu estou na branch master, na principal. Ou, para simplificar, eu vou falar git push origin main. Ou seja, vou mandar para a branch principal. Coloquei errado aqui a escrita, então coloquei aqui o origin e ok. Feito isso, estou mandando todas as atualizações que a gente fez aqui no nosso projeto. Então aqui já mudou a de cor, que o Visual Code já identificou que esses arquivos não teve nenhuma alteração. E agora a gente vai para o banco de dados. Como eu comentei, a gente instalou o Champ, já tem um banco de dados. A configuração do banco de dados, ele basicamente não tem segredo. Bom, então vou clicar nessa chave aqui, nessas duas tomadinhas, e ele vai abrir essa janela. Ou você poderia apertar Ctrl M também, o atalho do seu teclado, que ele abriria essa janela. Bom, o que você pode fazer primeiro? Você pode clicar aqui em New para criar uma nova conexão. Então, ele vai abrir esses campos aqui embaixo para você preencher. Aqui você pode colocar o nome de conexão. Eu coloquei localhost 3310, que foi uma escolha minha. No seu caso, se você manteve a porta padrão, vai ser 3306. Então você pode colocar o host 3306 só para você ter uma identificação. O host você vai manter o localhost. O username você vai colocar root. E a senha, quando você instala o Champ, ele não configura uma senha. Então você pode mantê-la vazio, porque a senha padrão do Champ é vazio. A porta vai ter que ser 3306, se você não alterou. No meu caso, eu alterei, então 33.10. Feita essa configuração, você vai clicar em teste de conexão. Feito isso, se aparecer com sucesso, ok. Se apareceu com erro, aí tem que ver qual que é o motivo do erro. Provavelmente pode ser a senha. Eu recomendo você reinstalar o Champ novamente, porque aí tira toda a instalação do MySQL e instala novamente sem senha, ok? Feito isso, clique em Connect, que dessa maneira já vai ter esse tipo de visão. Obviamente, essa visão no SQL Org, mas no Workbench seria a mesma situação. Você tem que clicar uma nova conexão, configurar e entrar. Obviamente, a visão do sistema em si vai ser um pouco diferente. Com isso, a gente já conectou no nosso banco de dados, tá bom? E o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar um banco de dados, ou seja, a gente vai criar um esquema novo que é referente apenas ao nosso projeto. Duas maneiras a gente pode fazer isso. Primeira maneira, a gente pode de forma mais um pouco mais hard-coded, que seria escrevendo. Então, posso vir aqui e colocar aqui create database, aí o nome, por exemplo, colocar aqui phpano, por exemplo. O melhor, vou colocar aqui
blog phpando, ok? Ou eu posso ir de forma visual, aqui no lado direito aqui, esquerdo, desculpa, botão direito, clicar aqui, ó, Create Database, ou seja, eu vou criar um banco de dados de forma visual e eu vou definir aqui um nome para ele. Vou definir aqui o nome blog phpano. Uma boa prática quando a gente trabalha com banco de dados, principalmente no MySQL, é usar tudo minúsculo e com separação de underscore. Então, a gente utiliza o underscore para separar os nomes compostos. O char7, eu comentei num vídeo anterior, em alguns vídeos anteriores, que o char7 é muito importante quando a gente trabalha com formatação de palavras, principalmente com acentuações. Então, nesse caso aqui, eu falei lá em algum vídeo anterior que o char7 tem que ser o UTF-8 quando a gente trabalha com acentuações, principalmente da língua portuguesa. Então, para essa situação específica, a nossa página já está configurada para ser char7 UTF-8. Então, aqui também eu vou configurar da mesma maneira. O único detalhe é que eu vou configurar o UTF-8 com MB4. Se eu não me engano, esse UTF-8 MB4 é uma versão um pouquinho mais recente do MySQL, das últimas versões do MySQL. Então, se não tiver o UTF-8 MB4, não tem problema, pode colocar o UTF-8 também vai funcionar. E aqui no UTF-8 aqui no Collation, vai ser o UTF-8 MB4 General _General_CI. Se não tiver, como eu falei, se não tiver o MB4, vai poder colocar o UTF-8 também, mas coloca o geral, ok? Feito isso, clique em Create. Pronto, o nosso banco de dados está criado. Então, se a gente tentar executar esse comando aqui, obviamente ele vai dar um erro falando que já existe, né, um banco de dados criado. Então, vou apenas apagar isso aqui, que não vou utilizar. E do lado esquerdo aqui, a gente já pode perceber que ele já veio selecionado o nosso banco e temos toda uma estrutura. Falando rapidinho aqui sobre cada item. Tables, onde fica toda a nossa tabela. Views seriam, de forma resumida, a gente consegue, e a gente vai utilizar muito select, né? Quando a gente fala SQL, o SQL envolve um conceito de a gente conseguir selecionar, inserir dados de forma um pouco mais simples. Então, o SQL é um padrão nos bancos de dados, quando a gente fala banco de dados relacional, principalmente. Então, a gente aqui em Views, a gente consegue criar tabelas virtuais com base em tabelas físicas. Quando eu falo tabelas físicas, seriam tabelas que realmente existem, mas as views seriam tabelas virtuais. Isso de forma resumida explicando. Story Procedures são processos. A gente consegue, para ter uma ideia, a gente consegue criar um sistema dentro do banco de dados. A gente consegue criar toda a lore de programação dentro do banco de dados. O front-end, entre aspas, serviria só para fazer chamadas e mostrar resultados. Toda a parte pesada poderíamos fazer no banco de dados. Qual que é a vantagem e desvantagem? A vantagem é que, dependendo do sistema e a lógica, compensa muito jogar carga para o banco de dados, porque o banco de dados é preparado para fazer cálculos, principalmente mais matemáticos. Então, esses cálculos mais pesados, o banco de dados consegue fazer muito mais rápido e fica muito mais rápido no final o seu sistema. A desvantagem de utilizar toda a regra do seu negócio no banco de dados é que você fica refém do banco de dados. Imagina que você não pode, para você migrar o seu sistema, você vai ter que mudar todo o seu banco de dados. Então, imagina que o seu sistema todo está no banco de dados, o trabalho que seria extremamente alto. Então, a desvantagem maior é que você fica muito refém do banco de dados, e se o banco de dados do dia para a noite virar um banco pago, você vai ter que arcar os custos, e isso realmente é um valor que não entraria no orçamento, digamos. Então, tem as vantagens e desvantagens. As functions seriam funções, você pode criar funções rápidas, iguais você cria na programação uma linguagem, né? Então você consegue criar funções para utilizar no banco de dados. Triggers são gatilhos que você consegue criar, por exemplo, na hora que você insere um novo registro, automaticamente atualiza uma tabela X. Se você atualiza um registro na tabela X, automaticamente atualiza um registro na tabela Z. Então você consegue criar uns gatilhos bem legais. E eventos é quando você quer criar processos automáticos. Por exemplo, toda meia-noite vai executar um comando para apagar os registros da tabela Y. Então, você consegue criar esse tipo de situações. Então, basicamente, esses são os dados que existem no MySQL. A gente vai utilizar apenas as tables,
os outros eu acho que são itens muito mais complexos que temos que falar sobre isso num vídeo específico de bancos de dados, tá bom? Então, esse vídeo era para a gente começar a criar nosso banco de dados e o próximo a gente vai falar sobre as tables.